Gênesis 22. Vê se não encaixa isso aqui. Vem comigo, para quem conhece, né? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E disse: Abraão. Esse lhe respondeu. Então segura aí, Vitinho. Aqui ele tinha 133 anos. Quantos anos? Como é que uma pessoa com 133 anos ainda tem que passar por uma prova? A gente quer descanso. Mas quem serve a Deus não tem descanso. Eu vou ler de novo. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Quem pôs ele à prova? Isso. Quem pôs Abraão à prova? Abraão, este lhe respondeu, bem forte. Top. 2. Acrescentou Deus. Depois que ele respondeu, aí Deus acrescenta. Toma teu filho. Seus 2 filhos. Ah, teu único filho. Ah, é verdade. Nossa, gente, pensei que eram os 2. Deus fala assim: toma o teu filho, teu único filho, Isaque. Bem alto, lê aqui. De novo. Vamos lá, aqui comigo. Leia. Acabou aqui. Deus está dizendo assim: pega tudo que você tem, pega o amor da sua vida, o amor da sua vida, e vai para a terra de... Não, mas ninguém quer ler isso aqui não. Pega o amor da minha vida, pega o meu pedaço de mim, o meu sonho, e eu vou ter que entregar? Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Gente, volta. Vitinho, 22:1. Presta atenção nisso aqui. Deus chama Abraão e ele responde o quê? Depois que ele respondeu, a Bíblia diz no 2, aí Deus falou com ele. Acrescentou Deus: pega o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, você vai para o monte e você vai apresentar ele como holocausto. Vai no 3. O que ele fez? Quem levantou? Gente, que homem é esse? Deus chama, ele responde, Deus manda pegar o amor da vida dele. Quem é pai e mãe? Seus filhos são o quê? O amor da sua vida. Sim ou não? Sim. Seu pedaço é a sua metade. Aí a Bíblia diz que quando Deus fala, pega ele e apresenta, a Bíblia diz que ele murmura, que ele vai falar com alguém, que ele pergunta para a esposa. A incredulidade não pode andar com a fé. Tem dia que a gente tem que deixar a incredulidade dormindo, porque senão ela atrapalha a fé. Levantou-se, pois, Abraão, que horas? Porque a incredulidade, a esposa estava o quê? Dormindo. E tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou-lhe em holocausto. Quer dizer, ele já preparou tudo. E foi para o lugar que Deus havia o quê? Gente, a gente acha tão lindo, né? Que homem forte, que homem poderoso, que homem insensível à voz de Deus. Nossa, Abraão foi o pai da fé, mas isso é para ele, não é para mim. Que passe bem longe de mim, hein? Que Deus nunca me peça nada disso. Mas tem coisas que Deus pede para ver o meu posicionamento e o seu posicionamento. Porque a Bíblia diz que Deus colocou Abraão ao quê? Deus estava testando ele. E tem coisas na nossa vida que Deus testa, e a gente se faz de surdo, de mudo, e faz que não é com a gente, e vai deixando passar.
Aí Deus olha e fala assim, ó, eu sei que com você eu não posso contar. É por isso que chega alguém e essa pessoa passa e abençoada fala, nossa, mas chegou ontem. Mas ela fez o que você não fez. Ela reagiu como você não reagiu. Deus pediu, algo queria doer nele. Se eu falar para você, me dá seu filho aqui agora, não vai doer em você? Pode responder, claro que vai. Não, gente, seja sincero. Quem tem filho aqui? Você me daria seu filho, Vânia, para o holocausto? Você levaria ele para um sacrifício? Quem levaria um filho para o sacrifício? Abraão. Por isso que é pai na fé. Por isso que é pai na fé. Deus fala com ele. Põe no 3 de novo. Gente, é incrível aqui. O que ele faz? Ele se levantou, ele foi. Por que a gente fica reclamando? Por que a gente fala assim, ah, Deus, me dá uma coisa mais fácil? Ai, Deus, por que tem que ser assim? Ao invés da gente se levantar e falar, eu estou pronto para saber o que o Senhor quer que eu faça. Porque Deus não quer o meu pior e Deus não quer o seu pior também. Ele quer o melhor. Você conhece a história, acredito eu, que Abraão, ele obedece a Deus. Abraão, ele é conduzido por Deus. Quando ele chega na montanha, ele fala para os servos, fiquem aqui porque a gente já volta. Ele fala o quê? A gente já volta. Como assim? Põe para mim, Vitinho. Como assim que ele vai voltar se Deus mandou entregar o filho? Por isso que eu estou falando que essa música é dele. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová, irás prover de novo. Aqui ó, disse aos seus servos esperar. Gente, Deus não procura os afinados, tá? Deus procura os adoradores. Só para os julgadores fecharem a boca. Já entenderam, né? Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz, que é o filho dele, iremos até lá. E havendo adorado, tem um S aqui, o S é plural ou singular? Voltaremos para junto de vós. Sabe o que ele sabia? Que Deus ia prover algo. Que Jeová Jiré estava no Monte Moriá. Aleluia. E que ele jamais iria abandonar um homem, que quando ele disse, sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele sabia que não foi à toa aquela voz que ele ouviu. Ele sabia que Deus tinha coisa grande para ele. Eu vou trazer para mim e para você. Deus tem coisas grandes para nós. Vocês não estão uniformizados à toa. Vocês não estão em linha de frente, obreiros à toa. Você não está aqui buscando a palavra de Deus à toa. Oh glória, oh glória. Tudo que você está passando pode ser uma prova, mas levante a tua cabeça, oh glória, e marcha diante de toda e qualquer situação que você está vivendo, porque você vai voltar marchando, cantando. Seu nome é Jeová Jiré. Isso. Ele vai prover. Eu creio. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu imagino Abraão dizendo assim, ó, venha o que vier, irás prover de novo, porque Deus provê, Deus provê, Deus provê. Diga, Deus provê. E ele vai assim, ó, fica aí, porque nós já voltamos. Que certeza foi essa? Eu não sei como você lidar com as situações da sua vida. Eu não sei como você vê quando uma porta se fecha. Deus não te permite passar por uma porta que fechou, porque este caminho não é para você. Ele tem um caminho melhor para eu passar e para você passar. E quem tem que escolher é Ele, porque Ele é o dono da minha vida. Ele é o autor
autor da minha história e da tua história também. Então não ache apenas bonito o que você está vendo, Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Nós vivemos 3 fases: passado, presente, futuro. O passado, quem nos enxerga é o diabo. Ele adora trazer o que a gente já foi, o que a gente fez. Isso é um ministério de Satã. O presente, quem olha para nós são os homens. A gente se vê como a gente está se vendo aqui agora. Mas e o futuro? Deus não olha o passado e Deus não olha o presente. Deus já nos vê lá na frente. Deus já te vê grande. Deus já te vê, aleluia, multiplicando. Deus já te vê como inteligência, não artificial, mas uma inteligência que desce completamente do céu. É Ele que põe no trono, é Ele que tira, é Ele que coroa, é Ele que tira a coroa, é Ele que comanda o vento, a tempestade, a situação. Então não temas, não tenha medo, porque se Deus te pediu algo grande, aleluia, Ele está te colocando à prova. A Bíblia diz que quando Ele coloca o filho, Ele monta toda aquele altar para colocar o filho, amarra ele, e quando Ele pega o cutelo e Ele vai matar o filho, o que se ouve? Abraão! Abraão! Abraão para. Diga por quê? Porque Deus viu o que Ele ia fazer. Sabe o que Deus queria naquele momento? Deus não queria humilhar. Deus não queria humilhar ele. Quer ver uma coisa? Volta no versículo 1. Deus não queria humilhar. No 2. Ele fala assim, ó. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem? Aqui está a revelação. Pega tudo que você tem e me entrega. Abraão se levanta e vai entregar para Deus. Sabe qual foi a maior prova aí? Além da prova de amor de Abraão para com Deus. Deus olhou e falou assim, eu não queria Isaque. Eu só queria que você se desprendesse dele. E eu vi que você é capaz de se desprender. Porque Deus falou, pega aquele a quem amas. Ele podia falar, pega aquele que você considera. Tem gente aí que está valorizando coisas que não é para valorizar. E tem coisas que Deus tem que arrancar mesmo. Deus bota ele à prova e fala, eu estou provando a Abraão. Não é ele que eu quero, não quero Isaque. Eu estou provando que ele pode sair para ele, que ele pode viver a vida dele, que ele, aleluia, tem condições de fazer as coisas somente para Deus. Eu aprendo com essa palavra e você também aprende. Deus me quer ver desprendido, porque quando eu estou prendida, minha vida é amarrada, mas quando eu estou desprendido, eu sou livre. Você é livre, nós somos livres. Que a fé de Abraão venha entrar na minha vida essa noite e na tua. Que a fé de Abraão, aleluia, venha entrar dentro de nós. E quando Deus der uma ordem, que eu venha fazer e que você também venha fazer. Para de apenas glorificar e achar bonito as coisas que estão escritas, as histórias na Bíblia. Deus está dizendo, está na hora de você começar, aleluia, a ir na contramão da lógica. Está na hora de você começar a admirar os seus próprios passos, porque você vai deixar de admirar quem faz, porque você vai começar a fazer. Deus, aleluia, está entrando em corações essa noite. Eu não sei o que você já negou para Deus, mas hoje Ele está dizendo, tem pessoas aqui abrindo o seu próprio coração. Alamandarabassou. E Deus diz para ele, enquanto você não se desprender de coisas que te amarram, você nunca vai construir ou constituir ou ser uma nação. Às vezes na nossa vida é assim. A gente vem na igreja, a gente é fiel, a gente chora, a gente glorifica, mas quando a gente volta para casa, a gente está amarrado em alguma coisa.
E essa minha amarração, ela não deixa eu sair do mesmo lugar que eu estou. E a gente cobra quem? O pastor falou, profetizou e não aconteceu. É que você, com seus passos amarrados, você bloqueou o mundo espiritual. Então ele não pôde te alcançar. Quando nós, pastores e pastoras, profetizamos, abrimos a nossa boca, o céu abre. E aquele que está em concordância, ele vai receber. Mas aquele que discorda, ele fecha o céu. A prova é que Abraão estava em concordância. A Bíblia diz que ele se levantou e foi. Sabe quantos dias demorou para ele chegar lá? 3 dias. Quantos dias? 3 dias. E é Deus testando os passos dele, para mostrar que realmente passou um dia, ele não desistiu. Passou o 2º dia, ele também não desistiu. Passou o 3º, ele não voltou para trás. Ele continuou. Às vezes o tempo vai passando, a gente fala assim, acho que Deus não é isso que ele quer não, porque já passou muito tempo. Então eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Olha filho, vamos embora, porque não é isso que Deus... Mas era isso que Deus queria. Ele foi até o fim. Irmãos, vai até o fim. Faça. Para de ouvir quem só reclama. Para de ouvir a pessoa que não tem uma visão que você tem. Tem pessoas aqui que já era para você estar lá em cima, lá na frente. Mas tem pessoas que estão do seu lado que fica te puxando. Como já aconteceu comigo também. A gente fica cego por situações. Cego porque a gente ama. E Deus fala, pega o que você ama e me dá. Eu vou te provar que você pode viver sem isso. Porque a gente tem que amar a Deus com todas as nossas forças. Quem fala isso? Eu ou o apóstolo? Quem? A Bíblia. Não é a bispo e nem é o apóstolo e nem os obreiros. É a palavra de Deus que fala isso. Então ele está dizendo, o único que tem que ser adorado. E eu imagino, sabe, Jaine, essa música não existia, é claro, né? Mas Abraão subindo o monte e cantando essa música. Temer porque se eu estou guardado por quem... Eu estou fora do tom, toca aí. Seu nome. Seu nome é Jeová Irás. Eu imagino Abraão subindo aquele monte Moriá e cantando essa música. Estou conjecturando. E Deus olhando para ele dizendo, é assim que eu gosto. Não foi falar com ninguém, não foi perguntar para ninguém. Tinha certeza que no último segundo eu iria prover o cordeiro. E no último segundo eu ia te devolver. Tudo aquilo que você dá para Deus, você não fica sem. Tudo aquilo que você coloca no altar de Deus, Ele vai cuidar. Você não está só. Você não vai ficar sem nada. Entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entregue a tua família a Deus. Entregue a tua situação para Deus. Sacrifica a tua vida para Ele. Se entregue por amor a Ele. Porque Jesus se entregou por amor à humanidade. Às vezes você entrega uma coisa para Deus e você esquece, mas Deus não esqueceu. Tem coisas que a gente faz e que a gente esquece, mas Deus não esquece. Não tenha medo de colocar aqui, aleluia. Não tenha medo de colocar nas mãos do Senhor, no altar de Deus, sacrifícios, ofertas, dízimos, o que você mais ama. E não se preocupe, porque não vai estar na mão de ninguém. Quando alguém está na mão do inimigo, do diabo, e a gente ora, Deus tira da mão dele, tira da mão do inimigo, Deus tira, não tira? Mas quando a nossa família, a nossa situação está nas mãos de Deus, quem tira? Quem tira das mãos de Deus? Ninguém. É por isso que a gente tem que confiar. É por isso que nós temos que entregar. Como vai ser pai de nação se não é exemplo? Como você quer conquistar a sua família para o evangelho se você não é exemplo dentro da tua casa?
se você é contra dízimo, se você é contra oferta, se você é contra sacrifício, você tem que ser o primeiro a se apresentar qualificado para aqueles que não são, e não para parecer, por amor mesmo. Deus provou o amor de Abraão e viu que podia contar com ele, como fez com Jó. Jó perdeu tudo. Em quantos dias? Num único dia perdeu todos os seus filhos. Todos. Quantos filhos Jó tinha? Gente, se perder um filho para uma mãe e para um pai já é difícil, imagina 10 caixão. Você consegue imaginar isso? Não, né? Não dá para sentir essa dor. E Jó sentiu. Mas o cara era crente. Enquanto as pessoas olhavam para ele, enquanto ele era enfermo, a esposa de longe falava assim: Jó, você está cheirando muito mal. Tipo assim: amor, desculpa, eu não consigo ficar perto, eu não consigo nem cuidar de você. Eu imagino ele de olhos fechados e Deus falando assim: Jó, continua. Aleluia. Jó, fica do jeito que você está. Porque o inimigo está só te olhando e ele está achando que você vai blasfemar. Mas eu conheço o teu coração, eu conheço os teus passos. Não é por riqueza, não é por aquilo que você tem, é por aquilo que você é. Aleluia. E todo mundo só esperando, só aguardando Jó se levantar e falar: chega, basta. Tem gente esperando você se levantar e falar: cansei. E alguém vai aplaudir, vai falar: eu estava esperando esse dia mesmo. Não deixe o inimigo fazer isso com você. Você é forte e corajoso. Aleluia, você é de Deus, você é separado. Há uma unção de Deus sobre a tua vida. Pode passar o que for, vem a tempestade, o vento, mas eu tenho raiz. Eu sou Deus, eu amo Deus. Eu fui chamado para servi-lo, seja na minha casa, no trabalho, na rua. Eu não preciso de microfone para falar do amor de Deus. O inimigo está só esperando ali, ó. Eu imagino o inimigo também olhando para Abraão e falando assim: imagina, ele vai falar: ele é meu. Mas comigo e com você o inimigo vai perder. Eu vou repetir: comigo e com você o inimigo vai perder. Ele não vai ganhar, porque ele não pode. Nós servimos não a ele, mas servimos a Deus. Nós servimos a Jeová Jiré. Pode estar como Jó, pode estar passando fome, mas nós somos de pé. Eu já passei fome pregando a palavra de Deus e nunca blasfemei. Eu já fui doente pregando a palavra de Deus, mas nunca desisti. A primeira oferta dessa igreja, para você que não sabe, da plenitude. Eu não sou de falar muito isso. A primeira oferta dessa igreja aqui, quem deu fui eu. E eu não era nem casada com meu esposo. Nós namorávamos. E Deus falou: eu tenho um ministério para vocês dois. E quando nós entramos num programa de rádio chamado Musical FM, nós começamos a fazer e tinha que pagar. E não tinha um valor. E o meu esposo olhou para mim e disse assim: você tem fé? Eu olhei para ele e disse: tenho. Eu tinha um carro do ano. O carro dos meus sonhos daquela época, há 18 ou 19 anos atrás. Eu tinha um Astra sedã, 4 portas. Era o meu sonho ter esse carro e meu pai me deu esse carro. E o meu marido, o meu noivo, né, na época, ele disse para mim assim: ó, o valor do seu carro é o valor do programa de rádio. Ele falou assim: vamos pagar com o seu carro? Eu olhei para ele, peguei a chave e eu falei assim: é da igreja. Ele falou para mim assim: e o seu pai? Eu falei: o meu pai vai entender. Porque a gente não está vendendo para drogas. A gente não está vendendo para uma prostituição.
nós estamos vendendo por almas. Naquela época, né? Claro, até hoje, um carro cabe atrás 3 pessoas, 2 na frente. E hoje esse aqui é o resultado. Se eu tivesse me negado, eu fiz por amor. Eu não sou apegada às coisas materiais, mas eu gostava demais daquele carro. Eu vejo Deus falando: Ingrid, pega o teu único carro, a quem tu amas, e coloque em sacrifício no altar. Eu não me importei de ficar sem carro, eu não tive medo de falar com meu pai. Gente, eu era noiva, eu não era casada, e eu já acreditava em um homem que ninguém acreditou, porque eu via Deus na vida dele. Meu marido aquele dia chorou, e ele disse para mim assim: Deus vai te honrar. Ele disse assim: ó, nunca mais você vai ficar sem um carro, e todo carro que passar na tua mão vai ser um melhor do que o outro. Eu disse para ele: na verdade eu nem espero por isso. Ele falou assim: mas é isso que Deus tem para a sua vida. E eu vou dizer para você que todos os anos Deus me dá um melhor do que o outro. Não porque eu quero, porque Ele quer. Não porque eu preciso, mas porque Deus, aleluia, me presenteia. Tudo que você coloca no altar, Deus vai te devolver. Aí tem mais uma, para a gente concluir aqui a palavra. Aí teve um dia que eu estava com um carro, eu esqueci o nome dele. E a gente estava numa campanha de Israel, lá na igreja no 899. Nossa, só você para lembrar essas coisas, né? Você lembra, né? É um estilo prata. E aí veio a campanha, e eu não queria pedir dinheiro para ninguém. Naquela época eu não tinha minha loja. Eu liguei para um conhecido e falei assim: você não quer comprar um carro? Ele disse: qual? Eu falei: um estilo assim, 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 assado. Tá bom, depois eu ligo para o seu marido. Eu falei: não! Você não vai ligar para o meu marido, sou eu que estou te ligando. Eu que quero fazer negócio com você. Quanto você paga nele? Como é que está o carro? Eu falei: ó, único dono, nunca bati, assim, assim, assim. Você paga quanto? Ele disse: tanto. Fui lá, entreguei o carro, voltei para casa. Aí eu tinha que ir num lugar, eu falei: amor, você me leva ali? Ele falou: amor, pega o seu carro e vai. Aí eu peguei meu envelope assim, eu falei: eu não tenho mais carro, ele está aqui. Ele olhou para mim e falou assim: você vendeu o carro para fazer a sua oferta? Eu disse: sim. Ele falou: por quê? Eu falei: porque Deus mandou. Ele falou: já é a segunda vez? Eu falei: é a segunda vez. No dia que eu fui entregar meu voto, que eu fui colocar, eu vi meu carro indo assim, ó. E aí vem um carro depois melhor ainda. E aí nós tínhamos que pagar um outro programa. E a igreja sempre passando provas, né, irmãos? E eu tinha um carro bom na época, meu marido também. E a moça foi cobrar a gente e não tinha dinheiro, porque pede daqui, um fala que vai dar, pede lá, outro fala que vai dar. A igreja depende dos fiéis. Aí meu marido falou assim: não, chega, minha esposa não vai ficar sem carro. Tá aqui, ó, leva meu carro e eu já quito essa dívida. Meu marido também nunca foi apegado às coisas materiais. Tudo que a gente tem, quando Deus pede, a gente entrega para a glória de Deus, porque nós aprendemos isso. E aí eu olhei para ele e eu falei: não é justo. Pensei: não é justo. O meu marido sem carro e eu bonitona com carro. Ele é o chefe da casa, ele é o cabeça. A moça estava com a gente na mesa. E aí eu estava com a chave do carro no bolso. Eu tirei a chave do meu carro, abri a mão do meu marido, dei e falei assim: esse carro é seu. Ele: não. Eu falei: esse carro é seu, ele não é meu. Você é o homem da casa, você faz bastante visitas, você vai ficar com esse carro, eu não quero. Aí a mulher que estava com ele falou: não, eu não quero nenhum carro, pode ficar. Ele falou: pode levar o meu, pode pagar a dívida, não tem problema. E Deus a cada dia mais foi abençoando, e até usando pessoas para nos abençoar. Então entenda que tudo aquilo que você é amarrado vai ficar com você. Vai ficar com você, vai ser sempre a mesma coisa. Mas tudo aquilo que você é desprendido, que você sai para você, que você entrega para Deus, Deus multiplica em todas
todas as áreas, em sabedoria, em saúde, em tudo. E Abraão fez isso, e Jó também. Ele não quis saber da situação da vida dele. Eu vejo as pessoas hoje na igreja interessadas nelas. Eu vejo as pessoas na igreja interessadas no seu próprio eu, porque não acreditam que Deus pode fazer. Não, isso é meu, então vai ser meu. Eu não quero entregar para Deus, então vai reclamar para lá quando as coisas não acontecerem. Eu vou te ensinar aquilo que eu aprendi. Eu vou te falar daquilo que eu vivo. E foi o que eu disse aqui. Tudo que você coloca aqui, gente, fica calma, eu não vou pedir carro de ninguém. Já tem gente falando assim, meu Deus, será que ela está dando volta? Não, eu não dou volta, eu já vou direto. Mas eu não vou pedir carro, eu estou contando a minha vida. Estou contando a minha história. Eu estou te contando porque tem gente que fala assim, olha o carro dela, você nunca passou o que eu passei. E ninguém tem que nada a ver com o que eu tenho, com o que você tem. Ninguém tem. Vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer, ao invés de ficar reclamando. Então as pessoas não conhecem a minha história e não conhecem a tua história. As pessoas não sabem o quanto a gente já chorou. Irmãos, quantas vezes eu passei a madrugada inteira no hospital, saí às 5 horas da manhã fraca, debilitada, de terça-feira tomava banho, subia no altar para pregar. Sabe quantas pessoas sabiam que eu estava no hospital na madrugada? Só Deus, ninguém sabia, porque os meus problemas são meus problemas. As pessoas querem que as outras tenham dó dela. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, ali vai uma mulher de Deus, ali tem uma profetisa, ali tem uma guerreira. Tem guerreiro aqui essa noite. Você tem que continuar avançando, Abraão. Vai, porque se Deus te pediu algo, é porque Ele vai te entregar algo muito, muito, muito maior. E o Kairos de Deus chega, e o tempo de Deus chega na minha vida e na sua vida. Jó, aleluia. Jó, ele declara, ele diz assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bem forte, diga. A Ele a honra e o louvor. Quem entendeu? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui agora. Eu ontem abri a Bíblia, comecei a ler e Deus mandou eu fechar. Deus mandando eu fechar a Bíblia? Aí na madrugada, eu estava com o apóstolo umas 3 horas da manhã, a gente conversando, a gente foi orar. Aí eu falei, amor, vou ler um pouco a Bíblia. Ele falou, vai descansar. Eu falei, não, eu vou ler a Bíblia. Aí Deus falou, fecha. Eu falei, que mistério é esse? Senhor, eu tenho que ministrar. A gente sempre tem que ler, a gente tem que, se qualificar, enfim. Hoje eu fui abrir a Bíblia de novo. Aí o bendito telefone não parava. Eu falei, Deus, se o Senhor não manda fechar, o Senhor manda o telefone tocar. Só para ficar resolvendo os BO da vida. Ainda falei para as meninas, eu queria pegar esse WhatsApp e mandar ele lá para o mar. Isso. Falar, me erra e me esquece na vida, em nome do amor. Mas a gente foi levantado para tudo, para resolver problema, não para ser problema. Eu falo isso para os obreiros aqui, ó. Quando Deus levantou vocês, vocês não podem ser um problema em linha de frente. Vocês têm que resolver problemas. Imagina um pastor aqui, irmãos, me ajuda, porque eu fugia da igreja. Eu quero um pastor assim, forte. Eu quero uma pastora assim, que declara no mundo espiritual, e que a gente receba as bênçãos de Deus, não é assim?
Sim ou não? Sim. Minha mãe sempre me ensinou uma coisa que eu nunca me esqueci. Seus problemas ficam do lado de dentro. Saiu, fechou a porta, deixa lá e sai diferente. Ninguém não tem nada a ver com a sua vida. E nunca mais eu me esqueci disso. Isso serve para muitas pessoas. Que pega todo o problema e entra aqui assim, ó. Não é? Alguém olha e fala, o que foi? Ai, vem cá que eu vou te contar como está a minha vida. Como que Deus vai agir assim? Imagina se Abraão fala assim, não Deus, tudo que eu tenho, o que eu amo, não. Mas ele se levantou e foi. Se levante e vai. Porque quando você se levantar, você está dizendo assim, eis-me aqui. Eu sei que é difícil, talvez você fala, bispa, fala fácil. Irmãos, eu já passei cada coisa na minha vida. E passo, mas eu continuo de pé. Diga por quê? Porque eu tenho a palavra dentro de mim. E se você não tem, você vai cair mesmo. Se você não tem, você fica assim, ai agora eu vou procurar alguém para me ajudar. Eu procuro Deus, ajoelho no chão. E aí eu estou dizendo que eu estou tentando estudar e eu entendi quando a gente começou a adorar e você cantando Jeová Jiré, Jeová Jiré, Jeová. E aí Deus falou, Abraão, põe lá. Abre em Gênesis 22 e fala para o povo. Eles têm que ser como ele, eu tenho que ser como ele. Nós temos que ser como ele. Tem gente que entra na igreja só para rodar e para pular. Vai rodar na tua casa e pular na tua casa. É claro que tem os momentos que a gente recebe, mas tem gente que só quer isso. Eu quero aprender com Deus. O apóstolo dá uma aula violenta de domingo aqui na igreja. Violentíssima. Ele é um mestre. Mas a pessoa só quer que acabe o culto para que o quê? Bota a mão na minha cabeça e profetiza, irmão. A palavra já lança, aleluia, a profecia sobre a nossa vida. Que mais que você quer? Que alimento que você quer? A gente não entende. A pessoa quer mais o quê? Porque não presta atenção quando Deus está agindo no culto. Fiquei nervosa. A gente tem que receber. Eu preciso aprender. Você precisa aprender. A gente tem que escolher o nosso caminho. Tem gente aqui, ó, em cima do muro. Sabe quem está em cima do muro? Já é do diabo. Porque se eu tenho Deus, eu tenho o pé no... Aplaude Jesus, já preguei. Ai, glória! Glória, glória, glória. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.